Graça e paz, querido, bom dia, que o Senhor esteja contigo nessa manhã abençoada de domingo, e essa manhã toda especial. É especial porque nós estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus e estamos aqui juntinhos, eu, você, todos nós e Jesus Cristo, todo mundo junto com a igreja do Senhor. Amém? Graças a Deus porque estamos mais uma vez aqui. E nessa manhã de domingo, eu quero desejar a você um domingo extremamente abençoado, um início de semana extremamente abençoado. Estamos no último mês do ano, o ano ainda não acabou, estamos no último mês do ano, muita coisa ainda vai acontecer em nome de Jesus, ainda tem muito presente de Deus para você. Quero agradecer a oportunidade de estar entrando agora na tua casa. Quero agradecer você que está no Instagram nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, o irmão que está no Facebook, você que está no seu local de trabalho, você que está tomando seu café da manhã, se preparando para ir para a sua igreja, ou você que simplesmente sentou agora e veio dividir conosco o seu tempo para que possamos estudar a palavra de Deus. Muito obrigado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E essa é a Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara, Avenida dos Mananciais, 995, lá na Taquara, um local extremamente abençoado e que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Amém? Já me apresentei e agora nós vamos entrar na nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje, especialmente a partir de hoje e por 2 domingos, esse domingo e por 2 domingos, nós vamos interromper a aula de títulos geovísticos para a gente trabalhar sobre primícias. Foi uma direção de Deus dada ao nosso pastor Tadeu Bruno, lá da nossa igreja. Ele recebeu essa direção de Deus e nós, como servos de Deus, somos obedientes, queridos. Deus falou, a gente tem que fazer, né? Tudo que a gente vem ensinando está dentro do propósito. Alguma coisa Deus quer falar conosco. Alguma coisa Deus quer ajustar. Alguma coisa Deus quer mostrar. Alguma coisa Deus quer que nós nos aprofundemos. Então a gente vai entrar nisso. Então, esse domingo e mais os 2 domingos seguidos, no primeiro domingo de janeiro, a gente vai estar falando sobre primícias. Mas esse leque de primícias a gente esteve estudando. Eu levei 1 semana e meia estudando desde quando o pastor falou no domingo passado. Esse leque de primícias tem muita profundidade, sabe? Não é algo material, mas a gente mergulha num sobrenatural de Deus. E tem mistério de Deus. Tem segredos de Deus que serão revelados na tua vida em nome de Jesus, tá? Em dezembro de 2020, o nosso pastor, no último culto, dia 31 de dezembro de 2020, ele levou a palavra à igreja dizendo que seria um ano de expansão. E aí eu já estou começando a introdução da lição, tá? Eu já vou entrar. Isso que a gente vai fazer hoje é a introdução da lição e a primeira parte da lição. Hoje a gente vai dar a introdução e a primeira parte. E eu convido a você a estar junto com a gente. Mas eu convido a você também a mergulhar junto conosco. E parece que muitas coisas vão confundir a nossa mente, mas não. As coisas de Deus são claras. Deus vai falar profundamente contigo como tem falado conosco através desse estudo. Então, ano de 2019, 31 de dezembro de 2019. O pastor Tadeu vai para a igreja e começa a ministrar sobre a igreja que o ano de 2020 seria um ano de expansão, seria um ano de crescimento, seria um ano de amadurecimento, que Deus estava requerendo isso. Só que ele não imaginava que viesse a pandemia, mas ele profetizou aquilo que o Senhor colocou no coração dele. E aí, vira-se o ano e 2020 chega essa pandemia e realmente nós temos que glorificar a Deus, porque nós não sabíamos, né, os propósitos de Deus para o ano de 2020, assim como nós ainda não sabemos o que Deus nos reserva para o ano 2021, mas eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nosso pastor não sabia que viria uma pandemia que afetaria o mundo, afetou o mundo inteiro, mas Deus, e como Deus é sábio, como Deus é perfeito e Deus não mente, Deus revela a ele sobre essa expansão, sobre esse amadurecimento, sobre esse crescimento da igreja. E com a pandemia a igreja cresceu, com a pandemia muitos irmãos amadureceram,
Outros não, mas muitos, aqueles que pegaram a palavra, porque, querido, a palavra de Deus é assim, o profeta entrega. Se você tomar posse e começar a colocar a direção de Deus na tua vida, ela vai frutificar. Se você não tomar posse, não vai acontecer nada. Não, o profeta, ele vem e entrega a palavra de Deus. Você tem que tomar posse do que o profeta está falando. E o homem de Deus falou, e aquele que tomou posse na igreja, realmente, a igreja no ano de 2020, a igreja cresceu. Se você vê como é que a nossa igreja expandiu, se você vê como o povo de Deus amadureceu, era necessário um amadurecimento do povo de Deus. E Deus não fez isso somente conosco, com o povo brasileiro. Deus fez isso de maneira mundial. É necessário que o mundo inteiro clame. É necessário que o mundo inteiro reconheça que existe um Deus. O povo de Deus precisava clamar. O povo de Deus precisava acordar. Então Deus traz. E Deus trazendo essa pandemia, o Senhor fez com que a sua igreja crescesse. E aí nós começamos a ver a expansão da igreja. Por que a gente está falando tudo isso logo no início? A gente vai falar sobre primícia, a gente vai abrir um leque sobre dízimo, sobre oferta e sobre voto. Porque eu quero te dizer uma coisa, aquilo que é estabelecido por Deus, aquilo que Deus determina para que façamos, tem que ser feito. Você compreende isso? Quando Deus fala que tem que fazer, não é você pensar, eu vou ou não vou fazer. Não, se Deus estabeleceu, querido, se Deus colocou princípios, se Deus colocou ordenança, se Deus colocou para que fosse feito, tem que ser feito. Por isso que eu trouxe um exemplo do nosso dia a dia, da nossa igreja, para se encaixar com esse estudo de hoje. Aquilo que Deus determina para fazer, tem que ser feito. Você não tem escolha de não fazer, tá? Porque se você quer crescer espiritualmente, mas eu tenho livre-arbítrio. Depois que você aceita Jesus, querido, acabou seu livre-arbítrio, tá bom? Depois que você aceita Jesus e reconhece que Ele é Senhor da tua vida, agora está tudo diante da vontade de Deus. Se você quer crescer espiritualmente, obedeça a Deus. Se você se a sua família quer receber a graça de Deus, obedeça a Deus. Se você quer que o seu ministério frutifique em Deus, obedeça a Deus. Porque a partir do momento da obediência, a gente começa a entender os princípios, as ordenanças, a gente começa a entender profundamente primícia, voto, dízimo, oferta. A gente começa a mergulhar, porque tudo isso compõe a adoração. Tá compreendendo? Então vamos lá. E também a gente começa a entender sobre semeadura. A gente vai estar falando sobre isso nesses 3 domingos, tá? Não sei qual é a revelação que Deus vai dar ao ungido dele, a gente já falou isso nesse ano de 2021. Mas, se o Senhor falou que era necessário a gente estudar sobre esse tema e entrar 2021 dentro desse tema, é porque alguma coisa Deus quer fazer na nossa vida. Em primeiro lugar, nessa manhã, vamos descrever de forma clara, para que não fique nenhuma dúvida no seu coração. Deus vai falar com você de maneira poderosa, da mesma forma que tem falado conosco. Vamos aprender juntos, mas é muito importante que você deixe o seu senso crítico para trás. Você está compreendendo isso? A Bíblia não funciona dentro do seu senso crítico. A Bíblia é revelada. A palavra de Deus, ela é revelada ao homem. Então, é um tempo de revelação de Deus. É um tempo de profundidade de Deus. É um tempo de conhecimento de Deus. A palavra de Deus vai dizer, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Vamos buscar esse conhecimento de Deus. Porque essa aula que o pastor levantou, esse tema que o pastor levantou, ela aborda muitos questionamentos. E tem muito cristão suscitando o senso crítico dentro da igreja, principalmente quando mexe no bolso. Principalmente quando fala de dinheiro. Principalmente como é que eu vou entregar o meu dinheiro. É incrível, as pessoas não levantam senso crítico para algumas coisas. Mas quando fala de dinheiro, é um problema sério. Quando fala de entrega, é um problema sério. E todo mundo quer tomar conhecimento de quanto entra, de quanto sai, o que fez, o que não fez. É o momento da gente crescer, querido. Vamos crescer espiritualmente. Porque o homem, geralmente, ele não gosta, muitos, infelizmente, não gostam quando mexem no seu bolso. E existem servos de Deus com uma mentalidade que ainda necessitam de crescimento. Eles não ofertam, eles não dizimam,
eles não gostam, eles preferem não realizar o voto, porque acha que tudo que vai ser feito não vai ser investido na obra, mas vai ser investido na pessoa do pastor, ou na pessoa do líder, ou em algum outro projeto. Vamos tirar essa mentalidade em nome de Jesus. Vamos retirar isso em nome de Jesus. A gente tem que viver no propósito de Deus. Sabe o que é isso? A gente precisa buscar em Deus uma renovação de mente. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 133, vai dizer que o óleo que desce sobre a barba de Arão, se o óleo desce sobre a barba de Arão, o óleo tocou no rosto. Então esse óleo ungido, ele muda a minha visão. Esse óleo ungido muda a minha mente. Esse óleo ungido muda o meu jeito, a minha perspectiva de ver as coisas. Eu consigo agora ver no sobrenatural de Deus. Eu consigo ver o agir de Deus. Você está vendo o agir de Deus na sua igreja. Você está vendo o agir de Deus na vida do seu pastor. Você está vendo o crescimento de Deus. Começa a tomar posse. Porque essa bênção se estende a toda a congregação. A bênção de Deus que o Senhor derrama se estende a toda a congregação. E a bênção de Deus na primícia, no dízimo, na oferta, se estende à tua vida. Ela não se reflete apenas na vida da liderança, mas ela se estende na vida de toda a igreja. Sabe por quê? Porque somos um em Cristo Jesus, somos um só corpo. Mas existem processos que temos que respeitar. Existem ordenanças de Deus que temos que respeitar e temos que colocar em prática. Ok? Vamos começar agora. A gente vai começar lendo. Abre a sua Bíblia. Eu já fiz a introdução. Você tem o tempo de você buscar a sua Bíblia, seja ela papel, seja ela online, como você estiver usando. Então vamos pegar a sua Bíblia e a gente vai começar agora a entrar nesse sistema. Tá? Vamos pedir ao Senhor que expulse todo espírito de crítica, todo espírito de materialismo. Isso é muito importante, a gente desapegar dessas coisas, a gente desapegar disso, porque o mesmo Senhor, ele retribui em dobro todas as coisas que colocamos diante do altar. O altar é extremamente primordial, e quem está no altar também é primordial para a entrega da nossa primícia. Vamos lá, livro de Lucas, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, do verso 37 a 38. Vou repetir para você. Livro de Lucas, capítulo 6, verso 37 a 38. Vamos ler, por favor. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém? Você compreendeu isso? Boa medida, sacudida, transbordante. Você vai receber da parte de Deus. Mas antes dessa boa medida chegar, já começa aí algo primordial que a gente tem que fazer. Vamos parar de julgar. Por que eu vou entregar minha primícia? Para que eu vou fazer o culto da semeadura? Com que propósito ele quer o meu dinheiro? Ninguém está querendo o seu dinheiro não, porque Jesus é o dono do ouro e da prata. O propósito da igreja é fazer você compreender que existe um mistério profundo de Deus para a tua vida. O propósito da igreja é você abrir os olhos que existe uma adoração quando você contribui, quando você obedece. Então não julgue achando que as pessoas estão querendo tomar posse do seu dinheiro. Não é isso. A igreja simplesmente quer ensinar a você e que você possa compreender que existe um mistério espiritual, existe uma graça sendo derramada, e isso a gente não está falando para poder induzir você a qualquer coisa não. A gente está ensinando a você que é necessário mergulhar nesse agir de Deus, que isso é a ordenança do Senhor, que existe uma bênção, uma medida sacudida, transbordante sobre a tua vida, seja ela no âmbito material, seja ela no âmbito espiritual. E nós queremos nessa manhã é que os seus olhos sejam descobertos e você como espelho, manifestando, vendo a glória de Deus
incessantemente sobre a tua vida, porque na tua casa não faltará o pão, não faltará água, não faltará absolutamente nada, mas é necessário que a gente inicie tudo sobre deixar de julgar, tirar o nosso senso crítico e ouvir e entender as coisas de Deus com nossos olhos espirituais, sabe? Coração inclinado à adoração, coração inclinado a ver e compreender o que Deus quer mostrar na nossa vida. Deus quer uma vida de prosperidade para o seu povo. Isso é real, isso é bíblico, isso é fato. E também é fato que a prosperidade não é só no âmbito financeiro, mas ela vem primeiro no âmbito espiritual. Teu crescimento espiritual, tua prosperidade espiritual, quando você entende o poder de Deus no espiritual, ele se manifesta no material, querido. E aí você começa a compreender, tem mais de Deus para você em nome de Jesus. Então, medida, sacudida, transbordante, abundante, eu tenho primeiro que deixar o meu julgamento de lado e fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Você está compreendendo? Porque o que a gente vai entrar agora é profundo. Temos duas escolhas nesse momento. Ou obedecemos a Deus ou não obedecemos. O dom da liberalidade, ele está presente na vida do cristão. Ele tem que estar presente na vida do cristão. Mas, infelizmente, muitas pessoas não tomam posse disso. Sabe, nós não podemos ficar apegados às coisas materiais. O cristão tem o dom da liberalidade. Eu não estou dizendo que você vai ser explorado. Preste bem atenção nisso. Somos homens de Deus. Eu estou falando com servo de Deus. Eu estou falando com homens de Deus, com mulheres de Deus. Não estou dizendo que você tem que ser explorado, que você tem que ser explorado financeiramente. Não é isso. Eu falo de algo mais profundo. Eu estou batendo nessa tecla. É algo mais profundo. Não é exploração. A gente não quer que você fique sem sua casa, a gente não quer que você fique sem provisão, a gente não quer que você deixe de pagar suas contas para remeter isso tudo para a igreja. Não é isso. Porque quando eu entendo com olhos espirituais, eu começo a agir. Deus começa a te dar o dom da administração financeira. Ó, estamos começando a entrar. Deus começa a te mostrar como você vai administrar o seu dinheiro, o seu tempo, o que é necessário, o que não é necessário. Você está compreendendo agora como é que a igreja quer que Deus comece a atuar na tua vida? Você está compreendendo agora uma coisa mais profunda? Você está compreendendo agora o que é realmente uma medida sacudida, transbordante? Sabe, quando Paulo fala do nosso culto racional, compreender que Deus vai muito mais além. Não é você ficar retido em coisas materiais. Não é você ficar retido naquilo que perece, nas coisas que perecem. Mas você se colocar à disposição do Espírito Santo de Deus para tudo e em todas as coisas. Então, tem muitos cristãos que gastam seu dinheiro no lazer e isso não está errado. Não está errado você ter o seu momento de lazer. Não está errado você programar a sua viagem. Não está errado você fazer uma compra para a sua casa. Nada disso está errado, querido. Mas o que está errado é quando a gente deixa de usar ou de obedecer a princípios bíblicos para o reino de Deus e a gente foca só no que é nosso. Só no que é nosso. Aí a coisa começa a ficar feia. Aí o negócio, aí não fecha. Não fecha a comunhão. Não fecha a intimidade com o Espírito Santo. Primeiro Deus. Primeiro cumprir aquilo que Deus colocou. Primeiro fazer aquilo que Deus determinou. E isso inclui também a nossa área financeira. Porque quando eu obedeço a Deus, Deus supre todas as coisas. Deus não vai deixar você sem o seu lazer. Deus não vai deixar você sem a sua viagem. Vai ser tudo feito dentro do propósito de Deus. Mas necessário é que a gente continuemos a ter uma obediência a princípios bíblicos e ordenanças bíblicas. E isso, quando eu falo, mas a gente vive agora no período da graça. Isso foi no Antigo Testamento, quando Deus ordenava como tinha feito, como não tinha feito. A gente vai falar sobre isso também. Será que foi só para o Antigo Testamento? Será que o Antigo Testamento está esquecido? Será que a graça de Deus já não existia antes? A gente vai estar falando sobre tudo isso, em nome de Jesus. Então, falamos sobre liberalidade. E aí, eu digo para você o seguinte,
Pare de questionar as coisas que são de Deus. Simplesmente obedeça. Deus falou para você fazer, querido, obedeça. Você está compreendendo? Pare de questionar aquilo que Deus determinou. Jesus, quando foi interrogado acerca de tributos, ele deu uma lição maravilhosa àqueles herodianos. Nós vamos ver fariseus e herodianos, eram grupos políticos da época. E eu convido a você agora a ir para o livro de Marcos. Você estava em Lucas, eu convido você a ir para o livro de Marcos, capítulo 12. A gente vai ler do verso 3 ao verso 17. E a gente vai falar sobre isso, tributos. Tributos, eu vou falar sobre tributo, eu vou falar sobre dinheiro, dinheiro, aquele dinheirinho que cai, eu vou falar sobre semeadura, eu vou falar sobre entrega, e a gente já começa a lição, e agora Deus vai começar a te colocar na parede. Isso, porque nós, estudando isso, a gente é colocado na parede. Deus nos confronta para saber se a gente está fazendo realmente aquilo que é certo. E começa a ensinar para a gente onde a gente precisa mudar para alcançar o reino. Você está compreendendo? Vamos lá. A gente vai falar sobre essa passagem bíblica. Marcos, capítulo 12, do verso 13 ao verso 17. Enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem alguma palavra. Chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram. E disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Aquele grupo formado por discípulos, fariseus e herodianos, grupos políticos da época, chegaram diante de Jesus e iniciaram a conversa. Olha como é que o diabo, o diabo é astuto. Não brinca com o diabo não, que o diabo é astuto. Por isso que eu estou falando que o servo de Deus tem que vigiar em todas as coisas. Iniciaram a conversa com o Senhor através de um discurso elogioso. Você pode ver na passagem bíblica que eles começam com um discurso cheio de elogios. E aqueles homens disseram conhecer Jesus como mestre em Israel, que ensinava a vontade de Deus, sem a aceitar pressão de ninguém. Estou resumindo, tá? Estou fazendo um resumo. Nesse interim, eles entram de maneira ardilosa para pegar Jesus. Então eles lhe perguntaram se ele pensava que o pagamento de imposto a César... Então eles perguntaram se ele pensava que o pagamento imposto a César por parte dos judeus era legítimo ou não. Era essa a intenção que eles queriam. Perguntar se o pagamento, eu estou falando de pagamento, de tributo a César era legítimo ou não era legítimo. O imposto citado por eles era um tributo que deveria ser pago ao tesouro imperial, por cada homem adulto da Judéia. Se Jesus respondesse simplesmente que o pagamento era lícito, ele ficaria numa posição complicada diante do povo que não estava satisfeito com o domínio estrangeiro sobre Judá. Além disso, como o imperador romano reivindicava honras e títulos divinos, os fariseus teriam um bom motivo para acusar Jesus de aprovar um comportamento blasfemo, já que o povo de Deus estava sob o poder de Roma. Por outro lado, se Jesus dissesse que o pagamento do imposto não era lícito, ele poderia ser acusado pelos herodianos de traição ao império. Jesus, homem-deus, rapidamente percebeu a intenção perversa daqueles homens que queriam prová-lo e denunciou a sua hipocrisia. Ele então pediu que lhe mostrasse uma moeda do imposto. A moeda era o denário romano. Na moeda de prata equivalente à dracma grega, o denário era comum
naquela época e era uma moeda usada como referência para o salário padrão do dia do trabalho. Salário padrão do dia do trabalho. A primícia é a oferta do dia do trabalho. O dízimo, 10ª parte da entrega. Ó, eu estou pegando a passagem bíblica para começar a te explicar. A moeda do denário trazia a imagem do imperador, cunhada nela junto de uma inscrição, que lhe atribuía um título divino. Um denário do tempo do imperador Tibério, por exemplo, tinha de um lado a imagem da sua cabeça. Acompanhada dessa imagem havia uma segunda legenda descrito: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Era essa a moeda da época, tá? É como o nosso dinheiro hoje, tá? Vem lá, em cada nota nós temos um símbolo, tá bom? Do outro lado da moeda havia a figura do próprio imperador vestido com as suas vestes lá do império sacerdotal daquele império, coroado e assentado num trono, bem como a sua inscrição que dizia sumo sacerdote. Eu estou falando de Roma, eu estou falando de Império Romano. Eu te dei agora as características que estavam na moeda. Então, naquele momento de grande tensão, Jesus pergunta de quem é a esfinge que está na moeda. E disseram, de César. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E agora eu faço o link, eu contei essa história toda para você compreender. As tuas responsabilidades com o mundo em que vivemos, o mundo terreno que vivemos, as tuas responsabilidades financeiras, você tem que cumprir. Mas aquilo que é de Deus, você precisa entregar. Você compreendeu isso? Eu te contei uma história, eu fiz todo esse percurso para você compreender uma coisa. Não diga que não pode entregar aquilo que é de Deus, porque você não tinha como entregar, porque você acha que as coisas deste mundo são mais importantes. Preste atenção, querido. E agora eu abro um novo link para você. Uma coisa é você não ter condições de entregar. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. E isso pode acontecer com qualquer família. Afinal, enquanto estivermos nesse mundo, vamos passar por lutas, vamos passar por aflições. Mas estou falando com homens e mulheres de Deus. Uma coisa é você não ter condições para entregar. Deus está vendo o teu coração. Sabe? Deus não vai deixar de te abençoar por causa disso. Agora é outra coisa, você não entregar aquilo que é de Deus porque você não quer entregar. Deu para você compreender? Aquilo que é de Deus, você entrega. E as suas responsabilidades para com este mundo, as suas responsabilidades financeiras, você não vai deixar de cumprir. Mas também você não pode deixar de entregar aquilo que for de Deus. Para que você não possa pecar, assim que caiu o salário, já separa logo o seu dízimo, já separa logo a sua oferta, já separa logo a sua primícia, para você fazer a sua entrega. Porque uma coisa, e eu vou repetir, a nossa igreja, ela vive a palavra e ela quer pregar a palavra. Por que eu estou tendo que explicar isso tudo do início? Porque o que vai ser dito depois sobre onde entregar a primícia, como entregar a primícia, a quem entregar a primícia, aonde entregar o dízimo, aonde eu entrego a minha oferta, como eu coloco cada um desses itens, é importante você conhecer isso agora. É importante você colocar o que é de Deus tem que ser entregue diante de Deus. Eu não posso deixar de cumprir com as minhas responsabilidades diante de Deus. E aí muitas pessoas acham que essas responsabilidades estão só no cunho financeiro. Mas o meu ministério, o meu papel como servo de Deus, eu não posso deixar para depois. Primeiro as coisas de Deus, em todos os âmbitos. Você está compreendendo? Porque não é só você chegar ali e entregar a primícia, não. Deus está vendo o teu coração. Não é só você chegar ali e entregar a oferta, não. Deus está vendo o teu coração. Por isso que a gente falou, ó. Lucas, para de julgar. Porque senão a medida não vai ser sacudida. Não vai ser transbordante.
Começa a olhar com os olhos de fé. Primícia é fé. Oferta é fé. Dízimo é fé. É fé, irmão. É aplicabilidade de fé. Então, vamos continuar. Como servos de Deus no mundo, vivemos nessa seguinte situação. A gente botou lá Mateus 22, verso 20 e 21. Lê pra gente antes de eu entrar aqui no próximo. Mateus 22, verso 20 e 21. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como servos de Deus, o mundo nos pressiona, as dificuldades nos pressionam, as contas nos pressionam, tudo nos pressiona. Mas será que realmente estamos entregando aquilo que é de Deus e honrando o nome do Senhor? Estamos adorando com as nossas entregas ou estamos fazendo por mera formalidade? Vou para a semeadura porque o pastor ficar falando lá que tem que semear, tem que semear, tem que semear. Vou ver qualquer coisa aqui e vou dar. Será que é assim? Vou entregar minha primícia, porque se eu não entregar minha primícia, a coisa vai ficar feia, vou ser castigado. Será que é assim? Eu vou entregar a oferta, porque se eu não entregar a oferta, minha mulher vai ficar no meu ouvido. Eu vou entregar o dízimo, porque se eu não entregar o dízimo, a coisa vai ficar boa, não vai ficar boa. Será que é assim? Será que é realmente assim que Deus quer que a gente entregue? Ou é adorando? Ou é glorificando? Porque eu preciso adorar. É ato de adoração. É ato de adoração. É uma ordenança. Algo estabelecido por Deus. Mas também é adoração. É ato de fé. É entregar sabendo que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida e Deus está trabalhando. Se eu entrego por mera obrigação, eu me torno incrédulo. Se eu não obedeço, eu me torno incrédulo. Eu preciso crer que aquilo ali é um ato de adoração e ir com alegria diante do altar. Eu não posso chegar no altar por mera obrigação, senão o fogo não vai consumir. E sem fogo não há glória. Sem fogo não há glória. Eu preciso chegar no altar para entregar minha primícia com fé, com alegria para adoração, para subir com incenso suave. Então eu tenho que estar com o coração declinado a obedecer a ordenança que Deus colocou. Vamos lá. O Antigo Testamento nos ensina sobre a entrega, sobre essa entrega. E o Novo Testamento, ela completa essa entrega. Mas por que nós temos o hábito sempre de dizer que o Novo Testamento, que o Antigo Testamento ficou lá no passado e só focar no Novo? A Bíblia não é uma só. A palavra de Deus é única. Jesus disse: eu não vim para mudar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ah, Pati, mas Jesus falou lá: um novo testamento eu vos dou. Mas esse novo testamento que Jesus deu, e aí agora a gente começa a ligar e dizer que o que Deus falou no antigo continua firme no novo. Deus não é Deus de que fala uma coisa agora e outra depois. Nosso Deus é Deus único. A Bíblia diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. A forma que Deus tem para operar são muitas, mas Ele é Deus único. Quando Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. O que diz o Antigo Testamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ama teu próximo como a ti mesmo. O Velho Testamento fala de você amar ao teu próximo, respeitar o teu próximo. Ele não veio mudar a lei. Ele veio, unir. Ele veio revelar. Porque os homens estavam interpretando a lei a seu bel prazer. Não estavam interpretando a lei na sua essência, como ela deve ser. E ele veio revelar essa lei. Ele não mudou os mandamentos. Ele simplesmente deu-lhes a revelação. Sabe por que você vai ter que amar ao Senhor teu
as coisas, porque não há Deus como Ele. Não há Deus superior a Ele. Só existe um Deus único. Por isso que você deve amá-lo sobre todas as coisas. E ama o teu próximo. Sabe por quê? Porque esse Deus único, ele habita dentro do teu próximo. Respeita o teu irmão, sabe? Honra teu irmão. Honra. Quando eu falo de honra ao sacerdote. Eu falo de honra ao diácono. Eu falo de honra ao líder. Eu falo de honra ao profeta. Eu falo de honra à igreja e aos irmãos da igreja. Então, a palavra é única. Antigo Testamento, Novo Testamento, são um só. É a Bíblia inteira. Deus o tempo todo. Como é que eu posso te provar? Eu vou provar para você. Abra sua Bíblia lá no livro de Salmo, capítulo 90. Salmo 90. Salmo 90, verso 2. E assim diz a palavra do Senhor. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra. O salmista está falando de Gênesis. O salmista está falando de Gênesis. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Gênesis você já sabe que a Trindade já existia. E aí eu vou reforçar para você, eu peguei uma passagem do Antigo e vou reforçar no Novo. Colossenses 1, carta de Paulo a Colosso, Colossenses capítulo 1, versos 15 e 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Aleluia! Você viu a passagem? Paulo. Salmo Antigo, Colossenses Novo, se complementam. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele veio antes de todas as coisas. O primogênito, a gente vai falar sobre a bênção da primogenitura, porque está intrínseca em primícias. Em primícias existe essa primogenitura. Você vai ver lá, a gente vai entrar agora nessa profundidade de primícias. Ele veio antes de todas as coisas. O princípio se fez por Ele. Porque antes nada existia. Você está vendo como o Senhor é lindo e Ele é único. Um só Deus, querido. A ordenança que foi feita lá no Antigo sobre primícia, voto, dízimo, oferta, continua valendo até hoje. Deus único. Deus único. Foi estabelecido lá e continua valendo até hoje. Vamos lá. Depois dessa vasta introdução, para justamente a gente vai entrar sobre a diferença de cada um. E se você quiser anotar, mas se você não quiser anotar, depois manda uma mensagem pra gente, que a gente vai te falar sobre isso. A diferença de dízimo, oferta, voto e primícia. Vamos ler primeiro Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, a gente vai falar sobre dízimo primeiro. A gente só está elencando as diferenças, tá? E aí, nos próximos 2 domingos, a gente vai explicando um por um. Ainda hoje a gente vai estar entrando na parte de primícias, focando exclusivamente as primícias. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 12, verso 6. A gente já, antes de ler, eu fiz esse link para mostrar para você que a palavra de Deus é única, para você depois não virar para mim e falar assim, mas Paty, isso era só no Antigo Testamento, não vale para os nossos dias. Não é assim que Deus funciona não, querido. Isso era só para o Antigo. Nós estamos no Novo, nós estamos no tempo da graça de Deus. Não é assim não, querido. Não é assim não. E a gente vai estudar sobre isso. Tá? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 12, verso 6. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, os nossos votos,
as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Dízimo, fidelidade. Fidelidade. Dízimo, eu falo de obediência à ordem de Deus para que seja entregue a 10ª parte da renda, em espécie, dinheiro, na casa do Senhor, para a manutenção da obra do Senhor. E desta forma, a legalidade para a repreensão do devorador, do migrador e do cortador. A gente vai estar falando, depois que a gente falar sobre, a gente explanar primícia separadamente, a gente vai estar falando também sobre isso do dízimo. Porque na entrega do dízimo, olha aí por que você tem que entregar a medida sacudida, transbordante, sem julgamento, sem ficar achando que isso vai ou não vai para o bolso de alguém. A entrega tem que ser de coração, a entrega tem que ser de voluntário. Por isso que quando a gente entrega na adoração, o ato de dizimar, o ato de ofertar, o ato de primiciar, não sei nem se existe essa palavra, primiciar, mas a gente vai. O ato de primiciar é ato de adoração, porque na adoração eu repreendo espíritos contrários, eu repreendo a força do diabo, eu piso na cabeça de Satanás. No dízimo, a entrega do dízimo, eu tenho legalidade de repreender o devorador, o migrador e o cortador. A gente vai estar falando sobre esses 3 capetas depois, porque lá no Antigo Testamento, sabia que eles já existiam? Lá no livro de Malaquias, ele vai falar sobre os gafanhotos. No livro de Joel, ele vai falar sobre os gafanhotos. E nós vamos repreender esses gafanhotos em nome de Jesus. Olha só, eu estou todo momento trabalhando com você, com Antigo e Novo, Antigo e Novo, Antigo e Novo Testamento, para você ver como é que Deus opera. A entrega do dízimo, querido, não oferece alternativas. Como exemplo, doações para instituições de caridade. Isso não é dízimo. Você vai doar, você vai entregar de maneira voluntária? Oferta. O dízimo é a 10ª parte da sua renda. Você está compreendendo isso? Parte, se a gente não tiver a renda, vou te explicar depois, porque agora eu preciso só dar a diferença desses itens para você. Eu só preciso dar a diferença desses itens e entrar no item primordial, que é a primícia. Quando a gente for falar separadamente do dízimo, eu te explico como é que a gente faz quando a gente não tem o salário, quando a gente está desempregado. Quando a gente for falar pessoalmente da oferta, eu te explico como é que a gente faz a adoração, porque a gente vai ter que entrar ainda nessa parte de primícia. Oferta, vou te explicar só como é que ela se apresenta. Oferta, prosperidade, paga voluntária, podendo ser em dinheiro ou não. Viu aí? Já começa a ter essa... Você está compreendendo já a diferenciação? A oferta, paga voluntária, podendo ser em dinheiro ou não, que libera prosperidade na vida do cristão. Lembra que a gente falou lá na frente? A prosperidade não é só financeira, não. Tem muita gente que acha que ser próspero é ter dinheiro no bolso. Não é isso, não. Porque a oferta ela pode ser financeira, mas ela também não precisa. A gente pode ofertar de outra forma. E isso, quando você está com o coração sem crítica, sem julgamentos, quando você está adorando o Senhor, Ele atua com a medida sacudida transbordante. A Bíblia não vai dizer que essa medida sacudida precisa ser dinheiro. A Bíblia a medida que o Senhor pode dar transbordante e sacudida pode ser no seu âmbito espiritual, pode ser no seu âmbito da sua família, pode ser seu crescimento espiritual, que depois se reflete no teu material. É profundo. Eu falei para você que a gente ia se aprofundar. Quando o cristão doa para a igreja um valor em dinheiro, além dos 10%, que é o dízimo, isto é uma oferta. Por sua vez, quando doa alguma coisa material, um equipamento, ou até mesmo um tipo de serviço, por exemplo, ele pintando as paredes da igreja, como o tio Robson faz, consertando algumas roupas, algumas coisas da igreja, como a tia Mira às vezes ajuda a ver as cortinas, a ver a mesa, as irmãs também da igreja, um trabalho esporádico sem remuneração,
que supre alguma necessidade da igreja, tudo isso é oferta, estou falando de oferta. Ou dos irmãos, isso também é uma oferta. Compreendeu? De acordo com as escrituras, a oferta tem a função de uma semente. Por isso que eu foquei na oferta agora. Porque hoje a gente vai ter o culto da semeadura. Hoje tem o culto da semeadura. E eu vou repetir porque é didático. De acordo com as escrituras, a oferta tem a função de uma semente. Tem muita gente querendo usar a semente dos outros. Produza você a sua semente. Compreendeu, querido? Compreendeu, povo de Deus? Produza você a sua semente. Não queira ofertar com a semente do irmão. Comece a produzir a sua semente. De acordo com as escrituras, a oferta tem a função de uma semente e dará seu fruto na estação própria. E dará o seu fruto na estação própria. Como eu sei que a estação é própria? Como eu sei que é a hora de dar o fruto? Eu tenho que buscar em Deus o discernimento espiritual, intimidade com o Senhor. Quando eu estou no propósito, eu estou ligado com Deus. Quando eu estou obediente, lembra que eu falei que obedecer a Deus acabou. A partir do momento que você aceita Jesus e que você entrega a sua vida ao Senhor, acabou o teu livre-arbítrio. É Deus, 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 depois as minhas coisas. Primeiro colocar diante de Deus o que eu tenho que fazer. Até para comprar uma fruta. Você sabia que até é o mercado você tem que colocar diante de Deus? Até para ir no mercado? Porque nesse caminho do mercado, Deus pode estar te dando muitos livramentos, querido. Deus pode estar operando em muita coisa. Tá? Segura aí. Dará o seu fruto na estação própria. Quando o Senhor nos pede uma semente, Ele já tem uma colheita no coração para derramar sobre cada um de nós. E aí, quando o Senhor nos pede uma semente, Ele já tem uma colheita pronta. Hoje é o culto da semeadura. Hoje é o culto da semeadura. Foi pedido a você, através de Deus, personificado na pessoa do pastor. Falei bonito agora, hein? Oxe. Através de Deus, personificado na pessoa do pastor, o culto da semeadura. Você vai entregar a tua semente. A medida de Deus é sacudida, transbordante e abundante. Deus já tem uma colheita para você, meu irmão. Por isso que é importante você levar a sua semente. Por isso que é importante você entregar a sua semente. Para que Deus possa te entregar a sua colheita. Deu para entender o mistério? Lembra que a gente falou que é um mistério mais profundo? Existem cristãos que necessitam tomar posse da colheita. E não tomou posse ainda, porque ainda não pegou a sua semente. Hoje é o dia de você entregar a sua semente, porque tem uma colheita para você lá na frente. A sua colheita pode vir daqui a 5 minutos depois que você entregar a sua semente. A sua colheita pode vir 2 dias, 3 dias depois que você entregar a sua semente. Mas existe uma colheita para você, e essa colheita Deus vai te dar no momento certo e na hora certa. Mas entrega a tua semente hoje. O culto da semeadura, entrega a tua semente, porque tem uma colheita para você. E entrega adorando, não entrega por obrigação. Entrega glorificando, porque existe uma medida sacudida e transbordante. Entrega glorificando. Regininha está falando aqui, ó. Prosperidade é falta de necessidade em todos os sentidos. Glória a Deus, Regininha, pela sua alusão aqui, ó. Vou repetir, porque ficou lindo e é didático. Eu creio que Deus está nesse comentário da Regina. Prosperidade é falta de necessidade em todos os sentidos. Pastor Tadeu colocou aqui, ó, primícia, oferta, dízimo, tudo passa pela fé. Essa pequena palavra, fé, também aponta para a lealdade ao ministério de Cristo. Vou repetir, porque também Deus está falando através do pastor. Ó, primícia, oferta, dízimo, tudo passa pela fé. E o que é fé? Fé é, essa pequena palavra também aponta para a lealdade de Cristo.
Porque se fé é o fundamento das coisas que não vemos, mas cremos, das coisas que não vemos, mas cremos, eu creio porque eu sou fiel a uma palavra. Eu creio porque eu acredito no meu Deus. Eu creio porque eu sirvo ao meu Deus. Então, você é fiel ao Senhor. Aí se manifesta a tua fé. Fidelidade a Deus. Fidelidade naquilo que Deus falou. Ainda que você não esteja vendo, mas você é fiel à palavra. Você compreendeu? Você está vendo? Precisamos, queridos, abrir nossos olhos espirituais. Precisamos crescer espiritualmente, deixar de ser menino, deixar de ser infantil, deixar de achar, está entendendo? Que não vai fazer porque eu não aceito. A Bíblia não é para você aceitar ou deixar, perdão, a Bíblia não é para você questionar, é para você aceitar. Sabe? A gente não tem que ficar questionando a palavra de Deus. Deus é soberano. Se Ele falou, assim será. Deus falou. A gente está usando a palavra. A gente está usando a própria Bíblia para te ensinar. Você quer receber a tua semente, a tua colheita? Entrega a tua semente. Entrega a tua semente. Você quer receber a sua colheita? Entrega a tua semente. Em nome de Jesus. Oferta, eu já falei. Primícia, eu ainda não falei, né? Eu falei do quê? Até me perdi aqui, peraí. Dízimo, oferta, vamos de voto. Voto. Compromisso feito com Deus por uma causa específica. Lembra quando o nosso pastor falou lá do voto que a gente dava para contribuir para o aluguel da igreja? Eu sei que muitas pessoas esqueceram. Aqui em casa, sabe o que a gente faz aqui em casa? A gente tem o hábito de anotar tudo que a gente coloca, que tem que fazer da parte de Deus, as nossas entregas diante da igreja, a primícia, o dízimo, a oferta, o voto. Isso não é errado não você anotar, querido. Isso não é errado não, sabe por quê? Você votou. E quando a Bíblia vai dizer que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Lembra do voto que você colocou para o pagamento do aluguel da igreja? Pois é, o voto é feito com uma causa específica. Em geral, o valor do voto é estipulado por Deus, usando um profeta, ou falando diretamente ao coração da pessoa. Geralmente durante um culto, uma campanha de oração, você orando diante do Senhor. Os corações que são tocados a participar, ou seja, fazer o voto, se comprometem a entregá-lo na casa do Senhor em uma ocasião específica. É um compromisso entre a pessoa e o Senhor. Um tipo de oferta que demonstra grande responsabilidade do cristão, pois de acordo com as escrituras sagradas, é melhor não fazer o voto do que votar e não cumprir. Você compreendeu isso? Se você votou, cumpra o seu voto. Ou então não vote. Tem muita gente esquecendo dos votos que fizeram a Deus. Ó, voto não é você pagar promessa não, tá, querido? Deixa eu explicar uma coisa bem grande aqui. Voto não é você pagar promessa não. Voto não é barganha. Primícia não é barganha. Oferta não é barganha. Dízimo não é barganha. Com Deus, a gente não fica barganhando. Tem muita gente que vota e não cumpre o seu voto. Você está entendendo por que essa aula nos confronta? E a gente passa a fazer uma análise? Eu votei que iria ajudar a pagar a mensalidade das cadeiras. Aí você pagou a primeira, pagou a segunda, já esqueci. A igreja a gente já está há quanto tempo ali? 2 anos, 3 anos? Eu não me recordo quanto tempo a gente está ali na Avenida dos Mananciais. Ah, pastor, eu acabei esquecendo do voto de 100 e poucos reais do aluguel do templo. Esqueceu. Mas Deus não se esquece de você. Mas muitas vezes a gente se esquece dos nossos compromissos com Deus. Lembra do que eu falei lá no início da aula? Que Jesus falou, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E muitas vezes a gente esquece de dar a Deus aquilo que a Ele pertence.
Deus te deixou livre para você votar ou não. E muitas vezes você vota e esquece o seu voto, o seu compromisso com Deus. Primícia. Primícia quer dizer primeiro. Ah, mas é o primeiro só no ano de dezembro? Não. Primeiro só no ano de janeiro? Não. Primeiro. O primeiro só vem em dezembro? Primeiro só vem em janeiro? Tem muita gente que tem essa concepção, né? Eu também tinha. Vou confessar aos amados irmãos que eu também tinha. E vou confessar ainda mais. Eu tive que ler 4 fundamentos teológicos, 4 tipos de Bíblias diferentes, e usei 4 livros diferentes, ou seja, foram 16 livros diferentes. A minha cama ficou espalhada de papel, mais o que a gente pesquisa, para poder compreender que esse primeiro é além, tá? Não é porque a gente vai dar aula de primícia só em janeiro ou só em dezembro. Não é não. Não é não. Vamos compreender isso aí. Primícia quer dizer primeiro. Esta palavra significa primeiro, que quer dizer que Deus está em primeiro plano. Em tudo. Deus está em primeiro plano. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, até o final do ano. Deus está em primeiro plano na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nas minhas atitudes, em tudo. Deus está em primeiro plano nos meus planejamentos, nos meus sonhos, nas minhas ações. Primícia, primeiro. Deus primeiro em tudo. E o que Deus mandar fazer, primeiro o que Deus determina. Depois eu vou cuidar das minhas coisas. O cristão pode primiciar. Eu gostei de falar primiciar. Não sei se tem, mas eu coloquei essa palavra. O cristão pode primiciar ofertando seus primeiros frutos a Deus de variadas maneiras. Alguns exemplos. Vai dizer, doando alimentos da igreja, em referência ao gesto de Abel, a gente vai ver lá, que adorava o Senhor ofertando as primícias do seu rebanho, e elas subiam com um cheiro suave. Na vida do líder da igreja, do líder, ofertando o valor correspondente a um dia do seu trabalho. Parte, isso existe? E agora a gente entra na parte que existe e que leva a muitos questionamentos, e eu vou te provar isso biblicamente. Vamos retroceder um pouquinho? Alguns exemplos de primícias. Eu vou pegar Gênesis, eu vou pegar Pentateuco, eu vou pegar Novo Testamento. A gente vai trabalhar sobre primícias desses 3 anos. E nós vamos ver que todas essas formas continuam vivas até hoje. O que foi estabelecido pelo Senhor, o Deus único. Então vamos lá. Referente aos gestos, alguns exemplos. Como Abel, doando alimentos na igreja, em referência ao gesto de Abel, que adorava o Senhor, ofertando primícias ao seu rebanho. E elas subiam como um cheiro suave. Na vida do líder, ofertando o valor correspondente a um dia do seu trabalho, em dinheiro, para que ele utilize como preferir. Nesse caso, é a forma de honrar a liderança, demonstrando gratidão pela unção a qual se submete. A primícia é uma espécie de essência de entrega, o primeiro fruto do coração, o primeiro fruto de agradecimento, o primeiro fruto de reconhecimento, o primeiro fruto de honra. E aí, a gente está falando, eu estou falando para não só na nossa igreja, mas no cunho ministerial. Podemos não ter o hábito de fazer isso, sabe? Queridos, preste atenção. A sua igreja pode não ter o hábito de agir dessa forma. Nós podemos ter o hábito de não agirmos dessa forma. Mas o que a gente quer mostrar aqui é palavra, é Bíblia. A gente não está aqui querendo mostrar a doutrina da igreja, a forma da igreja. A gente está falando de escola dominical para ensinar a Bíblia. Então a gente vai mergulhar profundamente no que a Bíblia diz.
Não é no que a igreja acha, mas é aquilo que a Bíblia diz e que o Senhor determina para o seu povo. Isso é muito importante a gente entender. Ah, mas na minha igreja não faz. Eu não estou falando da sua igreja. Ah, mas na minha igreja eu não entrego. Eu não estou falando de você entregar na sua igreja. Eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de palavra de Deus. Eu estou falando daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus prevalece, daquilo que Deus estipula. Eu estou falando de palavra. Eu não estou falando de doutrina de igreja. Então vamos seguir a palavra. Por isso que a palavra nos confronta. Porque eu confesso para vocês que foi difícil para eu compreender essas coisas. Eu lendo, e eu até conversei com o pastor Tadeu, ele, caramba, Paty, é mesmo? Eu falei, é mesmo, pastor. O mistério vai mais profundo do que a gente pensava. Eu confesso para o Senhor que eu não compreendi, eu não consegui entender, mas Deus foi dando, e Deus foi clareando as coisas, e Deus foi ensinando. Mas para isso acontecer, é preciso a gente ter um coração inclinado a aprender. Porque Deus quer ensinar para a gente todo dia. 11 horas, e a gente finaliza aqui. Sabe, querido? Deus quer ensinar pra gente todo dia. Não é porque durante anos e anos a gente agiu daquela forma que a gente não pode mudar. Deus está querendo ensinar. O que Deus disse para Nicodemos? Quem não nascer de novo, posso voltar para a barriga da minha mãe? Não, é mais profundo, querido. É nascer da água do Espírito. Deus está querendo abrir os nossos olhos espirituais para entender por que esse derramar pode ser muito mais profundo. Para entender por que eu tenho a lei da semeadura, por que eu entrego a semente? Porque existe uma colheita para você. A semente que você vai entregar hoje, existe uma colheita de Deus preparada. Quando o pastor recebeu de Deus que já era tempo de marcar o culto da semeadura, Deus já tinha falado, eu creio que Deus já falou para ele, meu servo, prepara a igreja para a semeadura, porque eu já tenho uma colheita preparada para o meu povo. E a gente precisa estar ligado com que aquilo que o sacerdote e o servo de Deus recebe da parte de Deus para a vida da igreja. Amém? Que nessa manhã você possa ter recebido, e amanhã a gente continua essa parte de primícia, e aí a gente vai entrar justamente sobre essa entrega da primícia, a manutenção sacerdotal da primícia, os sinais de esperança, os sinais de fé, os sinais de sepultamento. Primícia também traz sinal de sepultamento, sabia? Como, Paty? Só para te dar um spoiler, Cristo foi a primícia que Deus entregou ao mundo. A gente vai estar falando sobre isso semana que vem. Você compreendeu a profundidade da adoração? Você está compreendendo como eu posso caminhar mais alto? A gente não, sabe, Deus não quer que a gente fique só no raso, não, querido. Eu posso me aprofundar, eu posso mergulhar. Moisés mergulhou, Josué mergulhou, Davi mergulhou, os profetas mergulharam. O que nos impede de mergulhar? Os discípulos mergulharam, Paulo mergulhou. O que impede a gente de mergulhar? Derruba agora os seus muros de preconceitos, com o seu senso de crítica. Para de usar critério de Tomé. Eu tenho que ver para crer. Para de usar critério de Tomé. Critério de Tomé não serve para o povo de Deus. Eu tenho que ver para crer. Isso não serve para o povo de Deus. Isso não se encaixa nisso que a gente está estudando. Porque o nosso Deus age no sobrenatural. Amém? Vamos orar, vamos encerrar a escola bíblica dominical nessa manhã. Deixa eu ver aqui os avisos, porque se eu falhar em algum aviso, os irmãos podem puxar minha orelha. Então vamos lá. Vamos orar nesse momento pelos dízimos, pelas ofertas, pela bolsa apostólica, não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas. A gente ensinou sobre isso dessa manhã. Ato de adoração. Vamos adorar ao Senhor, vamos falar com Deus, vamos agradecer no final de tudo, não só pela oferta da nossa casa, lá da nossa casa de oração, mas por abençoar de Deus todas as igrejas. Você que ainda não entregou seu dízimo, você que ainda não entregou a sua oferta, você que vai entregar hoje a sua semente no culto da semeadura, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe
a sua casa, que se estenda a bênção de prosperidade espiritual na tua vida, em nome de Jesus. O seu crescimento diante de Deus, em nome de Jesus. Não vai faltar nada, querido. Não vai faltar nada. Deus traz de perto, Deus traz de longe, mas Deus traz. Deus supre e Deus vai fazer coisas abundantes. Eu creio em nome de Jesus. Nós já queremos te agradecer. Tem aí no os dados bancários da nossa igreja, tá aí a agência, conta, banco, como é que você faz para contribuir, como é que você pode contribuir, que valor você pode contribuir, aquilo que Deus colocar no seu coração, mas o importante é que você faça esse ato de adoração. Adora o Senhor. Adora também o Senhor através da sua oferta, do seu dízimo, da sua primícia, sabe, do seu voto. Adore a Deus. O importante é você adorar a Deus e faça com alegria. Porque existe uma colheita para você. Eu vou ficar com isso hoje, eu vou repetir no próximo domingo, eu vou repetir no outro domingo. A tua semente que você entrega hoje, Deus tem uma colheita preparada para você no futuro. E muitas vezes Deus só está esperando você entregar a semente para a colheita bater na tua porta. Preste atenção nisso. Deus muitas vezes só está esperando você entregar a semente, que a colheita já deve estar preparada há muito tempo para você. Há muito tempo. Sabe aquele teu sonho, aquele teu desejo, aquela vontade? Quem sabe Deus já preparou essa colheita para você, mas você precisa ter um ato de fé. Você precisa ter um ato de fé. Você precisa ter um ato de adoração. Então entrega a tua semente, para que o Senhor continue abençoando e prosperando a sua vida. A gente não fala aqui porque é para abençoar só a liderança. Não, é para abençoar a tua vida. Essa aula que o pastor mandou dar é para abençoar a tua vida, a tua casa. É para você chegar no nível mais profundo com Deus. E você se fartar do sobrenatural e daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque existe uma colheita para você em nome de Jesus. Amém? Os pedidos de oração, querido. Quem ainda não fez seu pedido de oração, faça lá na página da igreja, faça no telefone da igreja. Em nome de Jesus, não deixe de orar, não deixe de fazer seu pedido de oração, porque o Senhor está operando com certeza em nome de Jesus. Hoje, às 16h30, nós vamos ter o nosso musical de Natal. Um musical lindo, preparado com todo amor, com todo carinho, pelos levitas da casa do Senhor. Pastor Tadeu esteve lá ontem o dia todo com os levitas. Você que não puder estar no presencial, não fique entristecido porque existe um número limitado de pessoas e também porque você muitas vezes é do grupo de risco, você não pode estar presente. Vai ser tudo transmitido, tá? Pelo YouTube, tá? Vai ser transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Não é por causa disso que você não vai participar. Você vai poder adorar, você vai poder glorificar o nome do Senhor. Existe uma bênção para você receber nesse musical de Natal, até porque não vai ser somente um musical de Natal, mas hoje também, em conjunto, é o culto da semeadura. Olha que a gente está falando de semente aí. Olha a tua colheita aí. Hoje tem o culto da semeadura. Prepara a tua semente. Você vai levar hoje, você que vai estar no presencial, vai levar hoje a tua semente. Você que não puder ir no presencial, mas você pode abençoar o seu irmão. Você pode abençoar a casa do Senhor. Você pode abençoar o pastor da igreja. Não é porque você não vai estar no presencial que você vai deixar de abençoar. Veja a melhor forma que você tem, que Deus vai te mostrar em nome de Jesus, de você entregar a sua semente. Mas entrega a tua semente, querido, porque o Senhor vai fazer coisas grandes e coisas fortes. Nós aqui, a gente está em São Paulo, não tem como estar em presencial aí no Rio, mas a gente já entregou a nossa semente. Deus mostrou, Deus falou, a gente entregou a semente. Porque o importante é isso, a gente entregar com adoração, sabe, com um coração alegre. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu a semente e a gente teve condições de entregar. Não retenha aquilo que Deus te dá. Se Deus te deu de graça você dá. A Bíblia diz, receber de graça e de graça você dá. Não retenha a semente, entrega a semente do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa. Vamos orar nesse momento, encerrar a nossa escola bíblica. Levante as suas mãos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nessa manhã. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse período de estudo da tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tu falas conosco. Muito obrigado porque tu ages, Senhor, dentro de cada um de nós. Obrigado porque tu falas aos corações. Obrigado, Senhor, porque tu desvenda mistérios. Como diz Daniel, tu és o Deus que desvenda todos os mistérios e os ocultos, Senhor. Continua falando à tua igreja, continua ministrando à tua igreja. Senhor, que muitas colheitas estejam preparadas
nesse culto da semeadura. E eu creio que já estão preparadas. Que muitas colheitas sejam entregues, Senhor. Porque Abraão pôde ver a colheita dele através de Isaac. Pai, homens de Deus puderam ver as suas colheitas depois que entregaram a semente da semeadura. E nós cremos que a tua igreja hoje vai entregar a cada qual a sua semente. E nós já profetizamos e glorificamos a colheita grande, abundante, transbordante, essa medida sacudida na vida do teu povo em nome de Jesus. Coloca também agora, Senhor, as ofertas, os dízimos diante de ti. Os votos que foram feitos, traz à memória, Senhor, do teu povo, para que teu povo possa cumprir com os votos, Senhor. Traz à memória em nome de Jesus, porque também existe uma medida sacudida e transbordante, Senhor. Abençoa a bolsa apostólica da nossa igreja. Senhor, continua nos dando condições de pagar todas as contas. Continua nos dando condições, ó Pai, de melhorar aquele templo para o teu povo poder desfrutar. Porque nós cremos que esse período de isolamento vai passar. Nós cremos que vamos estar todos reunidos em nome de Jesus. E tu tem uma colheita toda especial para a nossa igreja. Tu tem uma colheita toda especial para aquele lugar. Senhor, daqui a pouco de tarde, derrama uma unção sobrenatural. Vento que vem dos quatro cantos, sopra agora naquele templo. E que a unção que vai estar naquele templo, no culto da semeadura, a unção que vai ser derramada no musical de Natal, possa impactar as nossas casas, possa começar a impactar as nossas vidas, possa impactar as nossas famílias, porque existe uma colheita. E o Deus que promete é o Deus que garante. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por todas as coisas. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. E até domingo que vem. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Que Deus comece a liberar uma graça sobrenatural. Natal está chegando, eu já ia esquecendo. Natal está chegando, em nome de Jesus o Senhor vai derramar uma plenitude magnífica sobre você e sobre a tua casa. Quero pedir a você que acompanhe a nossa igreja nas redes sociais, que compartilhe desse estudo bíblico, que compartilhe dos cultos. E outra coisa, vem uma mensagem de Natal aí toda importante do nosso pastor para você. Em nome de Jesus, o Senhor está operando na tua vida. Então, não deixe de continuar acompanhando a página da igreja, não deixe de compartilhar, porque vem uma mensagem de Deus com muito carinho, toda especial do nosso pastor, do seu Natal, que vai ser completamente superabundante, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até domingo que vem, se assim Deus permitir.